Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o médico psiquiatra Dr. Adnei de Moraes. Adnei, é um prazer te receber aqui no programa e poder conversar um pouquinho com os nossos telespectadores a respeito de estresse, que é uma coisa assim que está atingindo muita gente, né? E também um pouquinho de depressão. O prazer é todo meu, Luciano. Um grande prazer estar aqui no seu programa. Estarei sempre à sua disposição quando me chamar. Esses assuntos que pretendemos abordar hoje são assuntos de extrema importância porque estão no cotidiano das pessoas. Adnei, então hoje o estresse é uma coisa assim que está atingindo muita gente. Como que você definiria o estresse para a gente? Bom, o estresse é um acontecimento que ocorre com as pessoas desde a época das cavernas. Quando o homem morava nas cavernas, ainda na época da pedra lascada, ele já tinha uma preocupação. Ele tinha que sair, enfrentar os perigos, conseguir os seus alimentos e voltar para as cavernas para passar a noite protegido dos animais. E isso já gerava um certo estresse. Exatamente. Se não conseguisse alimento, alguma coisa, né? Então tinha uma preocupação. Essa era a preocupação. No tempo ainda dos mamutes, dos animais ferozes daquela época, né? Então eles viviam uma situação de estresse. Hoje nós vivemos um estresse diferente. Nosso estresse hoje, do nosso cotidiano, nosso diário, é o estresse do trânsito, é o estresse da pressão social, enfim, são inúmeros fatores que nos colocam em situação de estresse muito maiores e maior quantidade do que o homem das cavernas. É verdade, hoje realmente é tudo, né? Como você disse, é o trânsito, hoje o pessoal está sem paciência no trânsito, enfim, eu não sei se é o tipo de trabalho, acho que quanto mais vai evoluindo, eu acho que mais estresse vai causando também, não é isso, Adnei? Sem dúvida, porque com essa comunicação que existe hoje, se a gente liga a TV, a gente está vendo que lá no Egito está havendo um problema sério, que as pessoas estão na praça sofrendo, a gente está vendo em outros lugares aí desastres, enfim, que nos atinge de alguma forma. Nós não somos insensíveis. Exatamente. A isso. Então, mesmo dentro do conforto da nossa casa, na nossa sala de estar, com a televisão em frente, nós estamos sendo bombardeados. Não tem como, né? Não tem como. Né? E o estresse, você acha que ele pode causar outros tipos de doenças, Adnei? Sem dúvida. Como eu disse no início, é uma situação que a pessoa se expõe, né, desde o homem das cavernas, que era uma situação de lutar ou fugir. Vamos lembrar então do homem primitivo. O que ele tinha de fazer quando ele via o animal? Não é? Ele tinha que enfrentá-lo ou sair correndo. As mesmas situações nós vivemos hoje. Nós temos problemas no nosso cotidiano que nós temos que enfrentá-lo ou correr deles. Exatamente. E isso daí gera um problema do nosso organismo, faz funcionar uma série de hormônios, partindo da hipófise do nosso sistema nervoso, soltando na corrente circulatória uma série de hormônios que gera uma série de consequências em diversas partes do organismo. Né? Por exemplo, a suprarrenal, que fica em cima dos rins, elas liberam cortisol. E o fígado tem que liberar a glicose. Os músculos têm que liberar outro tipo de substância. O baço tem que liberar também sangue. Quer dizer, está tudo uma coisa ligada com a outra, Uma coisa né? ligada com a outra para haver o equilíbrio da resposta. Então, se nós estamos indo numa rua e estamos distraídos, passa um veículo e dá uma buzinada, não é? Nesse instante, tudo isso se passa no nosso organismo de forma autômata, quer dizer, sem nosso controle. De forma absolutamente automática, o nosso organismo reage. E no cotidiano, essas coisinhas que nos pressionam, acaba gerando essa reação do organismo. Quando a coisa é contínua, é um estresse contínuo, acaba levando a doenças. Exatamente. Inclusive, eu não sei se eu estou falando alguma besteira, mas o estresse também pode causar uma baixa de imunidade, não pode não, Adnei? Baixa. Inclusive você vê, às vezes, pessoas com crise, né, com episódios de herpes, né, alguma coisa assim, não tem não? É muito comum, especialmente o herpes zoster, ocorrer em pessoas, o herpes simples, em pessoas sob estresse. Isso é extremamente comum, a gente vê muito na clínica, né? E
onde se manifesta de forma mais importante, além da pele, é no sistema cardiorrespiratório, especialmente no sistema cardio, né? Porque uma situação dessa que eu estava dizendo, de um susto, desencadeia um movimento, a pressão sobe, o coração dispara. Quer dizer, olha só como que vão desencadeando, né, um monte problemas. de coisa, a pele fica mais fria, porque o sangue é desviado para o sistema nervoso, né? Enfim, dá uma alteração enorme de problemas fisiológicos no organismo. E esses problemas todos são para defender a pessoa, tudo no sentido de defesa, mas acaba agredindo. Exatamente. Então, e de forma inconsciente, né? De forma inconsciente. Esse organismo dispara essa resposta ao estresse e compensa. Agora, se nós estamos expostos constantemente a esses estresses diários e de forma ininterrupta, aí o organismo não consegue mais responder a tempo. Não há organismo que resista, né, Adnei? E aí acaba gerando as doenças. E as doenças principais são as gastrites, são as hipertensões, são as asmas, enfim, são as doenças de baixa imunologia, quer dizer, a pessoa perde a capacidade de responder a infecções, e etc, etc. Até o câncer já foi dito como uma das formas de baixa de resposta, né? A pessoa sucumbir a essa doença. Né? Adnei, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouco a respeito de estresse e depressão com o médico psiquiatra Dr. Adnei de Moraes. Adnei, você poderia relatar para a gente, né, explicar alguns sinais e sintomas, né, da pessoa que está sob estresse? Perfeito. As pessoas sob estresse se manifestam com irritabilidade, insônia, taquicardia, o aumento da frequência do coração, alterações de pele, algumas doenças de pele que aparecem também sob a condição de estresse. Mas basicamente são esses os principais sintomas, especialmente a irritabilidade que a pessoa fica, né, em função de estar constantemente sendo bombardeado pelos hormônios circulantes. Né? Tudo isso em função de uma situação que ele está vivendo ou no plano externo ou mesmo no plano interno, em função de situações que ele está vivenciando. E o organismo reage dessa forma, até com depressão. Ele pode reagir. Exatamente. Inclusive, hoje virou moda, né? Todo mundo, estou estressado, estou estressado. Então a pessoa, acho que está todo mundo usando o termo estresse, mas não necessariamente a pessoa tem que estar com estresse, não é isso, Adnei? Não necessariamente. A pessoa está estressada, é o termo comum para a gente usar, é a pessoa que está apurada para resolver algum problema, está apressada, até um pouco ansiosa para resolver determinado problema. E não necessariamente com a crise de estresse na mente, né? Não necessariamente. Então essa pessoa, se souber lidar bem com essa situação, ela está vivendo a vida normal. Aliás, sem o estresse a vida não funciona. Não? Ficaria muito fácil, né? Seria muito tranquilo, e não haveria as grandes descobertas. Né? Por exemplo, durante o estresse da Segunda Guerra Mundial, enquanto nós estávamos vivendo a situação dramática em todo o mundo, surgiram grandes invenções, grandes descobertas, inclusive até a bomba atômica. Foi em função do estresse, da ansiedade de descobrir alguma coisa. Tem que resolver o problema, né? Resolver um problema, né? Então, o estresse nem sempre é negativo. O estresse pode ser positivo, no sentido de encontrar caminhos, fazer descobertas, encontrar novos horizontes. Então, não é só negativo o estresse. A pessoa que vai se casar e está querendo se casar, está ansioso para se casar, ele está estressado. Que causa ansiedade, né? A pessoa o pai que vai ter um filho, a mulher está na maternidade esperando o bebê. O pai está numa ansiedade com uma coisa positiva, um estresse positivo, não é? Que vai lhe trazer alegria. Então, nem só de coisas negativas funciona o estresse, de coisas positivas também. Então, falando assim, tem assim algum agente causador do estresse? O que mais causa o estresse? O que mais causa o estresse é a incapacidade de você resolver os problemas do cotidiano. Ou esses problemas estão superiores à sua capacidade,
ou você tem a capacidade, mas não tem os meios de resolver. Então, por exemplo, uma situação de trabalho. O chefe lhe dá uma série de incumbências para você resolver. E você vê aquelas incumbências, aquelas tarefas que o chefe lhe atribui, e você fala, puxa, eu não tenho condições de resolver esses problemas, dar essas soluções neste prazo que ele me deu. Então, isso aí é um fator gerador de estresse extraordinário. Aquela pressão em cima, né? Aquela cobrança. Isso mesmo, aquela pressão, aquela cobrança gera nele uma insatisfação, um medo de frustração, de não atender a demanda que está sendo solicitada a ele, não é? E ele ser ridicularizado ou ser demitido. Então, é uma situação muito comum. Né? É uma tensão muito grande, né? Uma tensão. E falar em trabalho, por exemplo, ser demitido. Hoje em dia a gente sabe que está tendo muito estresse relacionado com o trabalho, né? Que inclusive é chamado de síndrome de Burnout. O que você diz dessa síndrome, Adnei? Bom, é uma das coisas mais comuns no cotidiano laborativo, no trabalho das pessoas. As pessoas que vão para o trabalho e estão ali insatisfeitos com o trabalho, não está contente com aquilo que está fazendo, com a situação que ele está vivendo naquele momento, e que as cobranças que estão sendo feitas. Então ele vai para o trabalho já angustiado com aquilo que vai ter que fazer, se submeter a uma série de coisas. Isso aí já é absolutamente negativo para ele, né? Que vai estar sendo submetido o dia todo a um bombardeamento de coisas que ele não... Ou seja, já é estressante, né, já Adnei? é estressante, é verdade. Né? Adnei, e assim, de uma maneira geral, o que você falaria a respeito do tratamento do estresse? Bom, o tratamento de estresse exige uma avaliação de cada pessoa, saber o que está gerando os fatores. Você tem que conversar muito, esse feito com o psiquiatra, ou psicólogo, ou mesmo com um clínico, né? Um médico, seja qual for a especialidade, que queira ajudar uma pessoa que está passando por essa situação. Tem que clarear o que está acontecendo com ela, né? O que está vivendo sob aquela tensão. Identificado o problema, ajudar a pessoa a arranjar uma solução para aquele problema. Não é? Então, eu me lembro uma vez, um colega psiquiatra que tinha que dar aula para o curso de 5º ano, e eu também, como era residente, ele chegou para o professor e falou, professor, eu não tenho condição de dar aula de psiquiatria para o 5º ano, porque eu não me sinto preparado para dar aula de psiquiatria para o 5º ano. Ele já era médico residente. Mas estava preocupado. Estava preocupado. Aí o professor falou assim, por quê? Eu acho que eu não sei para dar aula para o 5º ano. Aí o professor falou assim, muito bem, eu quero que você ensine só o que você sabe. O que você não sabe, não precisa ensinar. Tá certo? É uma solução. Tá certo, e aliviou a tensão dele. Aliviou a tensão. Veja que é uma coisa. Então, além disso, de uma orientação, existem medicamentos ansiolíticos, medicamentos antidepressivos, que baixam esse limiar em que a pessoa está no estresse. Mas a coisa mais importante, na minha maneira de ver, é o exercício físico. É a pessoa realizar atividades físicas no cotidiano. Porque ele faz esse combate normalmente. Quando ele está fazendo caminhada... Descarrega as energias, né? Descarrega essa carga que ele está, né? Gera uns hormônios positivos, né? Para aliviar essa tensão. Então a primeira coisa é isso. Antes de qualquer tratamento, a pessoa tem que mudar o seu estilo de vida. Passar a ter um estilo de vida saudável. E mesmo sem pensar só no estresse, mas pelo bom hábito de vida mesmo, né? Bom hábito de vida para tudo, né? Para todos os seus sistemas, né? Para todo o seu sistema cardiológico, vascular, enfim, para todo o seu sistema. Se ele está tendo uma atividade física, né? Isso já é extraordinário. Segundo, ele tem que ter uma alimentação saudável. Porque a alimentação saudável também diminui os efeitos do estresse sobre o organismo. Por exemplo, sobrecarga de colesterol, de triglicéridos, que o estresse acaba gerando. Tá certo. Pela liberação de cortisol na corrente sanguínea, pelo aumento da glicose na corrente sanguínea, uma série de consequências que o estresse gera. Tem exercício físico, alimentação. Isso, né? Estilo de vida saudável. Então, além disso, que eu acho que é o principal,
temos os recursos na medicina para cuidar dos estressados. E você citou agora há pouco, né, falando sobre o estresse, também citou a depressão. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa, só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje falando um pouquinho a respeito de depressão e também de estresse com o médico psiquiatra Adnei de Moraes. Adnei, agora há pouco, né, eu comentei com você que você citou, né, durante a conversa sobre o estresse, sobre a depressão. Então você podia falar para a gente, né, para os nossos telespectadores, a depressão, o que vem a ser? A depressão é um estado que passa o ser humano em que ele perde a vontade de viver. Que o mundo fica muito difícil, que as coisas todas são complicadas para ele, então ele fica com a autoestima muito baixa, ele não tem vontade de tomar banho, ele não tem vontade de ir para o trabalho, ele não tem vontade de fazer coisas que ele antes fazia, ele tem então insônia geralmente, ou então hipersonia, dorme demais, passa o dia na cama e não quer se levantar. Enfim, é um estado mental em que a pessoa fica extremamente pobre em ações e realizações. Ele procura fugir da realidade, não quer sair de casa, não quer encontrar os amigos, não quer encontrar a família, não quer ver nada. Então é um estado de tristeza profunda. Inclusive quem está ao lado, né, ou os familiares, ou mesmo o médico, né, valorizar as queixas, né, desse paciente e não achar que a paciente está fingindo, né, simulando alguma coisa. Não quero comer, não quero tomar banho, quero dormir. Então realmente tem que dar importância, né, às queixas do paciente, não é isso, Adnei? Isso que você falou é fundamental. Porque especialmente os homens aceitam muito mal a depressão das mulheres. O contrário não é verdadeiro. As mulheres aceitam a depressão. Preocupam, né? Se preocupam e colaboram. Os homens têm a tendência a achar que é frescura, achar que é preguiça, achar, enfim, não valorizar a depressão. Sendo que a depressão é uma doença que tem que ser tratada. Então isso é muito importante, essa sua abordagem foi valorizar a queixa, né? A queixa. Inclusive, muitas queixas que não são valorizadas por algumas pessoas acabam levando ao pior. Exatamente. Né? A pessoa acabar com a vida, não é verdade? E, tipo assim, as causas mais comuns de depressão, quais seriam elas? Basicamente, existem dois tipos de depressão. Uma depressão que a gente chama de depressão endógena ou interna, que ela tem uma origem familiar, e outro tipo que a gente chama de depressão externa ou reativa. Esta é devida aos fatos do cotidiano. Alguém que teve uma perda afetiva, uma perda financeira, ou então teve um desgosto muito grande com alguma coisa, essa pessoa pode ter uma depressão que a gente chama de depressão reativa, né? Que é reagindo a uma situação alguma coisa, né? Mas o tratamento dos dois tipos básicos de depressão, praticamente é os mesmos, a gente usa mais ou menos o mesmo arsenal de medicamentos. Você falou em perda. A tristeza pode ser sinônimo de depressão ou não? Não. A tristeza é uma coisa normal que acontece com qualquer pessoa. Quando a gente recebe uma notícia desagradável, a gente fica triste. Se a gente perdeu alguém, a gente fica triste. Então isso é normal, e nós vivemos isso no cotidiano. Todos nós temos momentos de tristeza, não é? Mas é diferente da depressão. A depressão é um processo que é continuado. Amanhã ela continua, depois de amanhã ela continua, passa uma semana, ela continua. A tristeza tem passa. Que tratar, né? Procurar sempre um especialista, né? Tem que tratar. E tratar. Adnei, a gente sempre tem umas perguntas, né, de nossos telespectadores. Você pode responder para a gente? Prazer. Vamos ver? Primeira pergunta, por favor. Doutor Adnei, depressão tem cura? A depressão tem cura, tem tratamento e tem cura. Especialmente a depressão que a gente chama de depressão reativa, essa de fatores externos. Que não é só resolvendo os problemas psiquiátricos, porque muitas vezes a pessoa está deprimida. Já resolveu o problema, mas a depressão continua. Então tem que ser tratada. A depressão endógena, ou que a gente diz que é de origem familiar, é um processo um pouquinho mais complicado, leva mais tempo, mas também pode ser tratado. Próxima pergunta. Doutora Adnei, os remédios de depressão causam dependência? Felizmente não. O que dá dependência, que pode dar dependência às pessoas, são os medicamentos considerados de calmantes, ansiolíticos, aqueles de tarja preta. Se vocês repararem os medicamentos antidepressivos, todos eles são de tarja vermelha.
eles são medicamentos que não geram dependência física ou psíquica. E pode ser usado, nós temos experiência de medicamentos aí com mais de 50 anos, não é? Medicamentos aí antigos com mais de 50 anos, que estão aí sendo usados até hoje e nunca se viu nenhuma dependência a esse tipo de medicamento. E uma coisa que a gente sempre comenta aqui durante os programas, Adnei, é que a pessoa também nunca deve usar o medicamento do vizinho, de um parente, né? Ah, isso aqui eu estou tomando, o doutor me receitou, foi bom, eu estava com depressão. Então vamos procurar um profissional, vamos procurar um médico e tomar o medicamento certo para aquela pessoa. Né? Perfeito, acho a sua informação preciosa, porque é muito comum isso. A pessoa está tomando um antidepressivo e aí uma vizinha fala assim, eu estou tomando este. Aí sempre oferece, né? E aí ela passa a mudar de antidepressivo. Primeiro, o antidepressivo demora pelo menos uma semana para começar a agir e tem que esperar pelo menos uns 4 semanas para se estabilizar. Então, muitas vezes você muda o medicamento na hora que está começando a fazer efeito. Então, isso aí é um desastre o tratamento, tá certo? Próxima pergunta. Doutora Ednei, criança pode ter depressão? Também crianças podem ter depressão, infelizmente. É uma coisa que antigamente não se achava, mas hoje nós sabemos, né? E crianças também podem ter depressão. Tem uma faixa etária assim mais vulnerável, mais suscetível à depressão? Geralmente no início da idade escolar. É muito comum a depressão, às vezes até em função da própria síndrome da separação, né? A criança entrar em depressão. Né? Próxima. Doutora Ednei, eu gostaria de saber se os remédios têm efeitos colaterais. Os antidepressivos hoje têm muito menos efeitos colaterais do que os antigos. Os antigos davam muita secura na boca, muita constipação, prender o intestino, e dava muito disparo do coração, taquicardia, essas coisas. Esses medicamentos mais novos hoje têm muito menos, mas também têm alguns efeitos colaterais, mas são perfeitamente suportáveis. É questão de 2, 3 dias de adaptação com o remédio e pode ser tomado. Depois, se não der muito certo com um, a gente pode mudar o medicamento para tem a facilidade outro. De fazer a troca, né, do medicamento. É muito pessoal, cada pessoa reage de acordo com as suas características próprias em relação ao medicamento. Então a gente tem que ir sondando para ver o que faz melhor efeito com o menor efeito colateral. Adnei, nós estamos chegando assim no finalzinho do programa. Eu quero agradecer muito, né, sua presença e gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Perfeito, eu agradeço muito a oportunidade de estar no seu programa, é a oportunidade de eu falar com a comunidade de Poços de Caldas e também dizer que eu teria uma mensagem, que é aquilo que eu enfatizei, que é a mudança do estilo de vida. Que cada um procure mudar o seu estilo de vida, passar a ter um estilo de vida saudável, para ele ter mais saúde e viver melhor essa vida. Não, pensando não só no estresse, mas como um estilo de vida saudável e bom, né, Adnei? Doutor, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.